Boa noite a todos e todas. Aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 16, que é a primeira aula do nosso último assunto, que é cônicas. E como já havia adiantado, a gente não vai estudar cônicas independentemente uma das outras. A gente não vai primeiro ver elipse, depois parábola, depois hipérbole, não. Nós vamos estudar as três em paralelo, verificando em cada uma elementos em comum. Então, na primeira aula, nós vamos analisar alguma coisa das três simultaneamente. Na segunda aula desse bloco, alguma coisa das três simultaneamente. E assim até o final. E nessa aula 16, nós vamos especificamente dar uma definição geral do que são cônicas. Depois a gente vai ver a fundamentação geométrica, que determina parábola, elipse e hipérbole. E terminando com os elementos de cada uma dessas curvas. E vamos iniciar nossa explicação com a mais elementar das definições das curvas cônicas, que é essa velha situação de você ter dois cones que se tocam apenas por um ponto, dois cones que você concebe que eles sejam infinitos. Claro que aqui na representação artística a gente acaba dando aqui uma limitância a eles, e você vê um plano aqui em vermelho que está sectando esse par de cones. E aí é o seguinte, aqui onde é que eu estou vendo, eu tenho aqui alguns comandos de manipulação do plano, ou seja, esse plano a gente supõe que ele possa se mover livremente para sectar esses cones, e à medida que ele secta esses cones, ele vai determinando algumas coisas diferentes. A gente pode ter, por exemplo, uma situação bem específica, onde o plano secta exatamente no encontro dos cones. Nesse caso, a secção do plano sobre os cones é um único pontinho. Aqui nós temos uma representação um pouco limitada, não dá realmente para perceber que é apenas um pontinho. Tem aqui uma secção que ficou, mas é só por uma questão mesmo técnica dessa nossa ferramenta aqui. Mas a gente concebe que um plano possa cortar esse par de cones num único ponto. Isso faz com que o ponto seja, teoricamente, uma cônica. A gente vai definir como cônica as curvas de intersecção entre esse plano e esses cones, destacando que esses cones a gente vai considerar esses cones como se fossem ocos, como se fosse apenas a casca deles. E à medida que eu for movimentando, eu posso fazer com que esse plano ele assuma a seguinte configuração que é um pouco complicada, mas dentro de algum ângulo específico eu consigo criar uma inclinação para esse plano, de modo que a intersecção dele com os cones seja uma reta. Realmente eu confesso que é um pouco complicado com essa ferramenta visualizar a situação, mas sim, é possível que com uma inclinação ideal eu consiga fazer com que o cone intersecte esse plano numa reta. Aqui você visualiza que deu uma pequena superfície. É um pouco complicado realmente conceber a ideia de reta, mas sim, é possível que essa intersecção seja uma reta. Então, teoricamente, as retas seriam cônicas. E aí tem aqueles elementos que são os mais clássicos, que é o que nós vamos estudar, que é, no caso aqui, a elipse. Você vê bem que a superfície de contato é arredondada, é o que nós chamamos de elipse. Se eu fizer um movimento um pouco para cima, gera aqui uma linha, que é uma espécie de letra U, vamos dizer assim, que são as parábolas. Então aqui é uma das três cônicas que aparecem do movimento que a gente faz aqui nesse plano intersectando os cones. E tem a terceira curva que é importante, que a gente vai estudar, que são as hipérboles, que é quando a gente faz o plano cortar as duas folhas de cone. Então você vê bem que uma linha aqui parecido com a parábola de um lado e parecido com a parábola do outro lado. Então aqui nesse movimento a gente descreve as três coisas que nós chamamos de cônicas. Você encontra vasto material na internet
com essa mesma representação, algumas até mais didáticas, mas eu trago essa aqui, que ela é suficiente para que eu plante essa ideia das 3 curvas cônicas que nós vamos estudar. Lembrando que, pelo menos teoricamente, pontos e retas são cônicas. Mas não, a gente não vai considerar como cônicas, a gente vai realmente tentar trabalhar somente com essas 3 curvas que eu citei: elipses, parábolas, hipérboles. Então, as 3 cônicas, elas têm uma fundamentação, elas têm uma origem, uma interpretação geométrica baseada em distâncias entre pontos. Então, a gente vai ver agora, individualmente, o que é a representação dessas 3 cônicas usando essas características de distância entre pontos. Nós temos elipse. Como é que eu vou determinar o que determina, qual é a definição de elipse? Elipse é o lugar geométrico de todos os pontos. Quando eu digo lugar geométrico de todos os pontos, é equivalente a dizer é o conjunto de pontos que satisfazem a uma condição. Como eu digo, lugar geométrico dos pontos equidistantes a uma reta, isso aí quer dizer o conjunto dos pontos que equidistam de uma reta a uma distância fixa. Então, toda vez que você vê lugar geométrico de alguma coisa, é um conjunto de pontos que satisfazem a uma condição. Então, elipses, parábolas e hipérboles são lugares geométricos, são conjunto de pontos, são linhas. E essas linhas satisfazem algumas condições de distância. Aqui nós vamos ver qual é essa condição de distância das elipses. Então, aqui nós temos um desenho, vou centralizar só para efeito didático essa elipse, tentar botar ela o máximo aqui no centro. E aqui é o seguinte: a elipse é o lugar geométrico dos pontos cuja soma das distâncias entre 2 pontos pré-fixados ela é sempre constante. Isso fica mais claro quando eu tomo esse desenho aqui, onde você tem um ponto D, você tem um ponto A, um ponto B, e tem essas 2 setas que são as distâncias AD e BD. E aí você está vendo aqui que a distância AD está dando 2,11, a BD 3,92, e à medida que eu percorro esse ponto D, eu vou vendo que essa soma ficando sempre constante. Aqui não está precisando exatamente qual é essa soma, mas é 6,03, e todos os pontos ao longo dessa linha amarela, eles estão respeitando essa condição. A distância dele, A, somada com a distância deles ao B, está dando 6,03. Então, esses pontos Ds que eu estou tomando ao longo dessa linha amarela, eles são lugar geométrico dos pontos cuja soma da distância A e AB é sempre constante. Então, é isso que caracteriza uma elipse. Você tem um ponto cuja soma das distâncias a 2 pontos pré-fixados, isso é sempre constante. Então, aqui você vê, aqui a gente pode eventualmente, não nesse desenho aqui, mas a gente pode eventualmente aumentar ou diminuir a distância de B. A gente vai ver que para cada distância de AB que eu defina e para cada soma conveniente por quê? Porque a soma das distâncias tem que ser maior que a distância AB, porque senão a gente teria uma situação absurda. Então, se eu pego aqui e estabeleço uma soma de distâncias, estabeleço 2 pontos com uma distância fixada, eu descrevo isso aqui que chamamos de elipse. E voltando aqui para o desenho anterior, aqui particularmente eu consigo manipular as distâncias entre os Fs. Aqui eu consigo manipular outros parâmetros. Esses parâmetros nós vamos ver mais para frente o que são A, o que é B e o que é C. Mas a gente vê aqui que a elipse é uma curva que ela pode ser mais alongada ou ela pode ser mais arredondada. Quando a gente tende algumas coisas ao infinito ou a zero, a gente acaba descobrindo que um segmento de reta e um círculo, eles são elipses especiais. Um círculo é uma elipse onde os 2 pontos que eu
iniciei minha discussão, esse que chamam de F1 e F2, que são os focos, mas eu vou definir já já os elementos de uma elipse. Os focos. Se eu boto a distância dos focos ser zero, você tem um círculo perfeito. Se eu boto para a distância dos focos ser muito grande em relação ao que nós vamos chamar de B, a elipse ela se degenera a um segmento. Então, o segmento de reta e o círculo, eles são os dois extremos do universo das elipses, que, repito, é o lugar geométrico dos pontos cuja soma a dois pontos pré-fixados ela é constante. Aí, passando, nós temos o que nós chamamos de parábola. Parábola é uma curva, é um lugar geométrico, e a gente vai definir parábola como sendo o seguinte: parábola é o lugar geométrico dos pontos equidistantes a uma reta e a um ponto pré-fixado. Por exemplo, você tem aqui o desenho, você tem aqui uma linha azul, uma reta azul, que é uma reta que eu vou chamar ela de D. Você tem um ponto aqui que eu vou chamar de F. Esse D e esse F vocês vão ver que fazem sentido com o nome destes elementos. E é o seguinte, eu vou atrás de todos os pontos que tenham para D e para F a mesma distância. E um desses pontos é esse ponto aqui, por acaso esse ponto aqui azul. Você vê bem que um triângulo isósceles que foi concebido, você vê essa distância F até esse ponto, com esse tracinho aqui, e vê a distância de Q aqui a esse ponto P, esse tracinho, e você aqui vê pelo segmento cortado que é a mesma distância. Então, esse ponto ele é equidistante de F de D, e outros pontos, infinitos outros pontos, também são. E o conjunto desses pontos, como esse aqui, por exemplo, PF, você vê que essa distância, e PQ, você vê bem aqui embaixo essa distância. O conjunto desses pontos que satisfazem essas condições, que satisfazem a essa condição especificamente, é um conjunto de pontos que formam uma linha, e essa linha é chamado de parábola. Então, lá em elipse, você concebe elipse a partir de dois pontos. Aqui você concebe parábola a partir de uma reta e um ponto. E os pontos que satisfazem a condição compõem a parábola e eles são infinitos. Eles formam aqui um ramo que nesse nosso desenho está para baixo e que também tem um outro ramo que é a parte de cima. Então, aqui entre F e D você tem aqui um ponto específico e você tem um ramo que é construído para cima, um ramo que é construído para baixo. Aqui nessa arte está um pouco poluído porque está marcada a reta tangente, a reta ortogonal, está marcando o ângulo, está marcando uma série de valores, está marcando distância. Observe que a distância PQ, que é essa daqui embaixo, e PF, que é essa aqui, está dando sempre igual, é sempre igual a uma com a outra. Então aqui é o que nós chamamos de parábola. Então para parábola você define, você tem como pontos de partida, parâmetros, um ponto e uma reta, ok? E assim, a parábola que a gente conhece lá das equações de segundo grau se encaixam nisso daqui. A gente vai ver que as parábolas lá de equações de segundo grau, de funções de segundo grau, elas são essas mesmas parábolas aqui, só que aqui a gente está vendo no olhar de geometria analítica. Aqui você tem a mesma situação, você tem aqui um ponto C, você tem aqui uma reta verde, e essa curva azul é formada por todos os pontos que guardam em relação a C. Em relação a E, a mesma distância. Você vê que à medida que eu vou movimentando meu ponto, a distância aqui DC está dando exatamente a distância DE. E é uma linha infinita, né? Ela é uma linha que ela vai nesses dois ramos, nesses dois sentidos. Aqui nós temos outros exemplos de parábolas. Você vê aqui que eu posso ter a perspectiva de uma parábola tanto assim, como se ela estivesse apontando para baixo, quanto assim, apontando para o lado. Ou poderia ter apontando para cima, ou apontando para a esquerda, apontando para a direita, enfim. Nós podemos conceber várias posições para uma parábola e, na verdade, a gente consegue conceber várias posições possíveis para ela.
tanto não só essa direita, esquerda, cima, baixo, como parábolas que sejam eventualmente oblíquas. A gente consegue conceber parábolas oblíquas, elipses, que podem ser tanto assim, mais alongadas no sentido horizontal. A gente pode conceber elipses que são mais alongadas no sentido vertical, ou pode conceber elipses que elas são alongadas obliquamente. Aqui na disciplina de geometria analítica, nós só vamos ver elipses, parábolas e hipérboles cujo eixo principal, que isso aí vai ser definido já já, são ortogonais aos eixos, ou seja, ou a gente vai ter só elipses de eixo horizontal, eixo vertical, parábolas de eixo horizontal e eixo vertical, hipérboles de eixo horizontal e vertical. A gente não vai ver de jeito nenhum as cônicas oblíquas, porque é algo muito complexo para a nossa disciplina. Então, a gente vai se contentar em ver somente os casos básicos de cônicas com eixos ou horizontais ou verticais. Então, parábola é isso. A gente define parábola como sendo os pontos equidistantes a um ponto prefixado e a uma reta prefixados. Na elipse eu prefixo 2 pontos, aqui na parábola eu prefixo ponto reta, e na hipérbole eu prefixo também 2 pontos, assim como na elipse. Então, parábola aí é uma espécie de divergente, porque a gente precisa parábola com ponto reta. Elipse e hipérbole é ponto, ponto. E a definição de hipérbole ela é bem parecida com a elipse, porque você vai pegar as distâncias de um ponto a 2 prefixados. Enquanto elipse, você tinha que a soma deveria ser constante, aqui em hipérbole é a diferença que tem que ser constante. Então, você tem aqui um ponto P, ok? Aí você vê bem aqui, colocado nessa arte aqui da esquerda, a distância DF', perdão, PF', que são esses 2 pontos azuis. Você vê a distância PF, e essas distâncias, segundo posto aqui, a diferença delas está dando sempre 6. Então, não importa qual ponto P que eu tome aqui ao longo dessa hipérbole, a soma bem aqui no mouse sempre vai ser 6. Então, é isso que define uma hipérbole. A diferença das distâncias de um ponto a 2 prefixados é sempre constante. Enquanto lá na elipse, ela soma. E aqui a hipérbole é de longe a coisa mais chata, mais complicada a gente está observando, porque é diferença de segmentos. Quando é soma, até que a gente consegue fazer uma intuição geométrica bacana. Mas quando é diferença de segmentos, fica meio difícil. Então, é realmente bastante complicado a gente intuir que a curva que vai satisfazer essa condição é essa aqui. A gente não consegue fazer uma construção, pelo menos eu não conheço, nenhuma construção mecânica, física em laboratório de uma elipse na prática. Eu não conheço. Conheço alguma construção que faça isso para elipse, talvez tenha alguma para parábola, mas para hipérbole não tem uma construção física que construa a hipérbole. Então acaba sendo uma curva com uma construção bastante complicada, uma interpretação que também é um pouco complicada, e é de longe a pior das curvas para se estudar e a menos aplicável no mundo real, pelo menos em exemplos concretos que a gente possa estar citando na prática. Então, essa aqui é a definição de hipérbole. Aqui nós temos mais uma hipérbole, para a gente estar mais alguns exemplos de hipérbole, perdão. Aqui nós temos algumas artes que, se alguém pedir, eu posso estar mandando o link desse material, que é um material público, é um material de GeoGebra, mas eu não construo, eu apenas encontro feito e só uso para ajudar na nossa explicação. Mas tem muita coisa boa que vocês podem estar vindo pessoalmente aqui nesse site e observar e entender o que acontece quando eu movimento um ponto, quando eu movimento alguma coisa em algum sentido, o que acontece com a figura, as distâncias, limite de ângulo, enfim, é uma coisa muito bacana mesmo. Então, essa aqui é a fundamentação básica das 3 curvas, elipse, parábola e hipérbole. Agora a gente vai ver os elementos que compõem cada uma dessas curvas em especial.
Bem, aqui nós temos uma elipse, e aí é o seguinte, nós temos aqui alguns elementos para serem considerados. Você tem aqui os dois pontos prefixados F1 e F2. Esses pontos são os que nós chamamos de foco. São os dois focos da nossa elipse. E a distância entre eles pode ser relevante ou não para entender o comportamento da construção da elipse. Você tem que o ponto médio entre os focos, que também aqui é central, é um ponto que eu chamo de C. E aí a elipse ela tem 4 vértices, que são os pontos extremos dela. Nós temos aqui B1 e B2, são o vértice inferior e vértice superior. Nós temos o A1 e o A2. E aí nós temos o que nós chamamos de eixo focal da elipse. Eixo focal é o segmento aqui que contém os dois focos. Esse eixo focal pode ser horizontal, como nesse caso dessa elipse aqui, ou ele pode ser vertical. E aí nós temos alguns elementos que são importantes para a gente estar analisando. Um deles, são 3, é o Azinho, o Bzinho e o Czinho. São 3 comprimentos que estão dentro da elipse e que a gente tem que observar, a gente tem que entender com muita exatidão quem são esses comprimentos. É muito importante que a gente saia daqui identificando quem são esses 3 elementos. O mais simples da gente entender qual é o Czinho. Por quê? Porque ele é a distância do C, do ponto C, que é o centro da elipse, é o coração da elipse, a qualquer um dos focos. Então, essa distância aqui, C a F2, C a F1, é o Czinho, ok? E a distância focal entre os focos acaba sendo Czinho com Czinho, 2C, como está bem aqui embaixo. Então, Czinho é o mais simples. O Bzinho, ele é a distância entre o centro da elipse e os dois vértices não focais, porque a gente tem o B1 e B2, que eu posso chamar de dois vértices não focais, que são dois vértices na vertical, enquanto meus focos são horizontais. Então, a gente pode, por uma questão didática, chamar A1 e A2 de vértices focais, B1 e B2 de vértices não focais. Então, o Bzinho ele é a distância do centro aos vértices não focais. E 2B acaba sendo a menor largura da elipse. É o ponto mais estreito que a elipse tem, essa distância entre esses vértices. E ela vale 2Bzinho. Então, repito, Bzinho é essa distância do C a qualquer um dos vértices não focais e é a parte mais estreita que existe na elipse. Por outro lado, nós temos o A. O que é o A? O A ele é metade da soma das distâncias F1 ponto F2. Explicando mais claramente, a definição da elipse ela tem isso, que a soma das distâncias é constante. Então, você tem aqui um ponto qualquer. Quando você soma essas distâncias, que é constante, você tem um comprimento que é 2A. E o A, ele é, em poucas palavras, a distância entre o vértice não focal B2 e o foco F2, ou entre B2 e F1, ou entre B1 e F1, enfim, qualquer dessas 4 distâncias, foco a um dos vértices não focais, vale Azinho. Então, o C é a distância do centro a foco, o B é a distância do centro a vértice não focal, e esse Azinho é a distância a um vértice não focal e a um dos focos, exatamente como vocês podem estar vendo esse desenho. Esse desenho aqui com essas 3 cores, ele é suficiente, para a gente entender quem é quem nessa história. E você observa, sem muita dificuldade, que ABC eles formam um triângulo retângulo. Então, existe uma relação aí a ser respeitada. O A é o maior dos 3 segmentos. Ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo cujos catetos são Czinho e Bzinho. Então, você já, conhecendo os elementos, já consegue perceber uma relação entre eles. Só que existe outra relação que diz respeito ao Azinho, que ela não é muito intuitiva. Que para a gente entender bem claramente
que essa relação a gente tem que ir para uma outra figura, que é a seguinte. Essa aqui, observem, vou tentar aqui trazer para vocês quem é aqui nessa história. Não ficou um contraste bom, mas esse cubinho laranja aqui é a maior distância da elipse, é a maior largura da elipse, a parte mais larga que a elipse possui, que é a distância entre os vértices A1 e A2. Então, esse segmento laranja é a distância entre A1 e A2. Então, considere que você está aqui fazendo um movimento ao redor da elipse. Vou até levar bem aqui de volta para a nossa elipse, para uma das que nós estávamos tomando, que é essa aqui. Observe esse ponto D. Vamos supor que você coloque o D bem aqui nessa posição. Você alinhe o ponto D exatamente com a B. Essa posição que o D parou é o vértice A2. Ok? Agora a gente vai levar o D para o lado de cá. Então você tem que a soma das distâncias é de A para D e de D para B. Então é um vai e volta. E essa distância, como a gente acabou de falar, ela vale 2Azinho. Agora voltando para o desenho. Então você tem que essa distância do F1, que vai até o A1 para o A2, e depois volta para F2, que está bem que destacado fracamente em vermelho. Agora observe o seguinte, esse pedacinho bem aqui entre o F2 e o A2, que está bem aqui representado nessa cor de rosa. Eu posso tirar ele daqui e trazer para cá, entre o A1 e o F1. Quando eu faço isso, eu acabo percebendo que a distância em vermelho é exatamente igual à distância em laranja. A distância em vermelho é exatamente igual à distância em laranja. Ou seja, a soma das distâncias que concebe a definição de elipse, ela é exatamente a máxima largura que uma elipse possui. Então, quando a gente volta para cá, a gente tem o seguinte, que a distância A1 e A2, ela vale 2As, como está bem aqui colocado, bem aqui embaixo do desenho. Então, você tem duas maneiras de definir o Azinho. Dessa aqui, que é ligando os focos aos vértices não focais, ou ligando o centro da elipse a algum dos vértices focais. Então, está bem aqui o segmento vermelho, que é Azinho, e está aqui ele também em vermelho, que é Azinho. Então, os dois segmentos vermelhos aqui do nosso desenho, eles são mesmo o A, então você tem duas maneiras de conceber quem é o A. Então, essa aqui são os elementos que compõem a elipse. Então, são muitos elementos, mas a gente tem que ter muita precisão em saber quem são os vértices focais, os focos, os vértices não focais, Azinho, Bzinho e Czinho. Lembrando que o Azinho tem duas maneiras de ser representado. Agora, quando a gente vai para a parábola, a gente tem na parábola alguns elementos. Quem são os elementos? São basicamente 3 elementos. Nós temos a reta, que é uma das determinantes da parábola, e essa reta, como eu falei, esse Dzinho aqui é referência ao nome dela, que é a reta que é chamada reta diretriz. Então, essa reta, que evidentemente a parábola nunca toca, mas que é importante para a definição dela, é a reta diretriz. O ponto F, como eu falei, F quer dizer alguma coisa. Esse F é F de foco. Ele é o foco da parábola. Então, a parábola é definida como conjuntos pontos equidistantes, a foco e diretriz. E tem esse ponto bem aqui, esse V, que ele é, pela própria construção da parábola, um ponto equidistante ao F e a D. Só que é um ponto que está bem no meio do caminho entre F e D. O ponto V é exatamente o ponto médio entre F e o pé da perpendicular que se traça sobre D. Então, esse ponto V, ele é um dos pontos da parábola. Ele tem essa característica muito curiosa. Ele é o ponto cuja tangente, que está bem aqui em cor de rosa, T, ela tangencia a curva e forma uma reta paralela a D.
E esse ponto V, esse V aqui é de vértice, ok? E tem um quarto elemento, que é essa reta E bem aqui, que é a reta que passa por V e por F. E a reta perpendicular D, que contém o V e que contém o F, essa reta aqui lilás. Essa reta E é o chamado eixo da parábola. Então a parábola tem uma reta que corta lá no meio, que é o eixo dela. Tem essa reta D que corre por fora, que é a diretriz. Tem dois pontos importantes, foco e vértice. Então, aqui são os 4 elementos que compõem a parábola. E lá na elipse, a gente tinha as distâncias Azinho, Bzinho, Czinho. 3. Um monte de coisa para a gente memorizar. Aqui não. Na parábola, a gente só tem um valor desses importante, uma letrinha importante para ser levada em conta, que é o que a gente chama de Pzinho. E essa distância, esse Pzinho, ele vai lá para a fórmula da parábola quando nós formos construir essa fórmula. Agora a gente vai para os elementos de hipérbole. Hipérbole, eu digo a vocês que a gente fosse colocar todos os elementos de hipérbole no único desenho, ia ficar uma coisa muito carregada, muito confusa, e já não é legal a hipérbole. E para a gente fazer um desenho ilustrativo com muita coisa carregada, ia ser pior. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai apresentar primeiro alguma coisa, depois outras coisas, depois outras coisas. A gente não vai apresentar de uma vez só, não. Nós vamos primeiro apresentar os pontos, depois a gente vai apresentar os segmentos e depois os eixos, ok? Quando eu falo de hipérbole, a gente tem 5 pontos importantes. São 5. 2 deles são os focos, que aqui está representado por A e por B. O ponto, esse ponto aqui que eu chamo de centro, que é o ponto médio entre A e B, é o ponto que está ali bem entre as folhas, os ramos da hipérbole. E temos esses vértices, assim como a parábola tinha aquele vértice, as hipérboles têm 2 vértices, cada ramo da hipérbole ela tem um pequeno vértice. Então, na verdade, são 5 pontos, os 2 focos, os 2 vértices e o centro. O centro ele serve como ponto médio entre os vértices e serve como ponto médio também se olhar em relação aos focos. E são os 5 pontos todos alinhados. Todos eles estão numa mesma reta. Os 2 vértices, os 2 focos e o centro. Então, esses são os pontos importantes que existem na hipérbole que a gente tem que memorizar todos eles. Na sequência, tem os 3 segmentos. Assim como na elipse nós temos Azinho, Bzinho, Czinho, aqui na hipérbole nós temos também Azinho, Bzinho, Czinho. Só que a definição deles é um pouco diferente e pode ser um pouco complicada. Vamos começar pelos mais fáceis, Azinho e Czinho. O Azinho é a distância vértice-centro, aquela distânciazinha bem ali entre as hipérboles, que está bem aqui, inclusive, registrada em azul. Então, Azinho é a distância vértice-centro. Czinho é a distância foco-centro. Então, Azinho e Czinho, elas são 2 distâncias bacanas, dá para a gente intuir visualmente de boa. Já Bzinho é altamente artificial. Não é nem um pouco intuitivo, não é a distância entre pontos, não é a distância entre ponto e eixo, não é a distância de nada. Bzinho é muito artificial para a gente definir ele. Porque Bzinho é um segmento que, junto com Azinho e o Czinho, constrói um triângulo retângulo que tem o Czinho como hipotenusa. Repetindo, você concebe um triângulo retângulo que tenha o Azinho como um dos catetos, o Azinho, como eu disse, a distância vértice-centro, que tenha o Czinho como hipotenusa e, como você está entrando com um cateto e com a hipotenusa, falta o outro cateto. O outro cateto é o que nós chamamos de Bzinho. Então, Bzinho é a distância que com o Azinho e o C formam uma terna pitagórica, formam um triângulo retângulo. Muito artificial. Se eu der uma hipérbole com os 5 pontos principais e pedir para você determinar quem é o Bzinho ali, só mexendo nos elementos, você não consegue.
Você só determina Bzinho se souber quem é o A e quem é o C. Por isso que é artificial e só piora a situação de hipérbole, porque a hipérbole acaba sendo isso, algo ruim trabalhar, e até os elementos que lá na elipse pelo menos tinha uma definição bacana do que era o Bzinho, aqui não. E tudo isso vai por água abaixo. Então definimos os pontos, os segmentos importantes, os três comprimentos Azinho, Bzinho, Czinho, e agora os eixos. A hipérbole ela tem dois eixos e uma distância, sendo bem técnico, são dois eixos e uma distância. Nós temos a distância focal, que o nome é autoexplicativo, é a distância entre os focos, que está bem aqui representada em vermelho. Nós temos o eixo, que na verdade não é um eixo, ou pelo menos não no conceito que a gente conhece, que lá no R2 e R3 eixos eram retas. Aqui não, nosso eixo é um segmento. Então, nosso eixo é um segmento entre os vértices da hipérbole. E tem o eixo imaginário, que o eixo imaginário é um segmento, perdão. Ele é mediatriz do eixo real, ou seja, passa pelo ponto médio, é perpendicular a ele. O eixo imaginário é um eixo mediatriz do eixo real e que tem como comprimento 2Bzinho. Então, você pega o comprimento Bzinho, parte aqui de C para cá, parte de C para cá, e você constrói esse segmento verde aqui, que é o eixo imaginário. Até nisso ele é artificial. Então, repetindo, distância focal, distância entre focos, eixo real, segmento entre vértices, e eixo imaginário, ele parte de C, mediatriz do eixo real, com comprimentos mais B para cima e para baixo nesse caso. Agora, se a elipse ela fosse no sentido contrário, a gente teria uma outra configuração, mas é análoga a isso daqui. Os segmentos importantes, comprimentos importantes, os pontos importantes, aqui os elementos referentes à elipse. Essa primeira aula foi basicamente para mostrar para vocês a nossa definição básica das cônicas, falar a fundamentação geométrica de cada uma delas e falar os elementos dela. Na aula 17, que é a nossa próxima aula, a gente vai pegar todas as informações dessa aula que nós estamos acabando agora, e com essas informações nós vamos construir as equações de elipse, de parábola e de hipérbole. Então, a nossa próxima aula é exclusivamente para construir equações.